por sinal, um dia muito especial, onde se comemora aí a conquista do primeiro voto da mulher. E ninguém mais para estar aqui com a gente nesse dia de hoje, ela também que é presidente do Instituto Nova Três Ranchos, foi candidata a prefeito na cidade de Três Ranchos, né? Ficou lá em segundo lugar, conquistando ali 33,41% da votação válida, né? E ela vai estar aí falando junto com a gente agora, dando o seu bom dia aqui no canal Pirapitinga, porque para nós é um prazer estar recebendo você, viu? A Clênis Pinheira. Tudo bem, Clênis? Olá, João. Tudo ótimo. É um prazer enorme. Bom dia, boa tarde, né? Agora a todos aqui do canal Pirapitinga. De um profissionalismo, eu tenho acompanhado o trabalho de vocês. Realmente é um canal que chegou para fazer toda a diferença na nossa região. E a todos que estão agora nos assistindo, nos ouvindo, e em especial ao nosso grupo Nova Três Ranchos, que é um grupo que querem ver realmente uma cidade muito melhor. Então, a todos, uma boa tarde, é um prazer enorme estar aqui. Ô, Clênis, você colocou aí o Instituto Nova Três Ranchos. Isso surgiu após a política, que você, até então, nas meadas da metade do ano passado, não se ouvia falar que você estava planejando. Mas você, por ser apaixonada por Três Ranchos, resolveu se filiar, está com o MDB te convocou para encarar a bandeira do partido e defender a população de Três Ranchos, e você entrou nessa disputa. Nada de arrependimento? Nossa, João, eu falo o seguinte, eu não perdi a eleição, eu ganhei a eleição. Na verdade, o nosso grupo político saiu muito fortalecido dessas eleições, e você falando aí de instituto e tal, a luta, ela não é só na eleição, ela não é só por ocasião de uma campanha, né, política, até porque, eu sempre falei, a questão do cargo de prefeito, sendo prefeita, é porque todas as ferramentas estão disponíveis para o prefeito. Então, a luta fica muito mais fácil, fica muito mais... assim, as conquistas, elas acontecem quando o prefeito viabiliza, né? Então, é muito mais fácil isso, mas não quer dizer que a gente vai deixar de lutar por Três Ranchos, de acreditar naquilo que a gente quer de melhor para a cidade e também de acreditar na justiça, porque a gente vê muita injustiça numa cidade muito pequena. Então, a gente acredita que é possível, sim, fazer justiça e que tem uma cidade para todos, uma cidade melhor, sem tantos problemas. Ali tem que ser uma cidade próspera, porque o mais difícil a natureza já nos deu, né? Que é uma cidade linda, maravilhosa, convidativa. Agora a gente depende só da gente. Independente das eleições que passou, você já esteve em outros tempos preparando o Três Ranchos. Você já foi secretária lá de Cultura ou de Meio Ambiente? Explica pra gente aí, fala pra gente. De turismo. De turismo? De turismo. Eu fui a primeira secretária de Me turismo. informaram que a prainha, a tradicional prainha, foi uma criação sua. Foi. Fala pra gente um pouquinho aí desse... Na verdade, João, é assim, a gente tem que falar nós, né, era uma equipe Sim. de tudo, mas eu lutei sozinha à época. Foi sozinha mesmo, porque era muito difícil, isso há 25 anos atrás. Era muito difícil convencer os dirigentes da prefeitura de ir ao Veríssimo, buscar uma areia fininha para colocar na beira do lago, para mitigar esse impacto do lago baixo, né? Então, naquela época, era um feito a prainha. E durante muitos anos não existiu prainha. Coincidentemente, quando eu comecei a falar que ia ser candidata a prefeita, porque isso foi há 4 anos atrás, Sim. eles voltaram a fazer a prainha. Eu não sei que coincidência foi essa, sabe? Mas o fato é que a gente já lutou muito por Três Ranchos. Eu tenho um jeito de ser, uma personalidade, que ela não cabe assim em pouca atividade, entendeu? Eu tenho que explorar assim, o máximo do que eu acredito. E eu acredito que Três Ranchos pode muito mais. A gente vê só retrocesso na cidade, o tempo todo só retrocesso. Eu não estou aqui criticando o A ou o B, eu acredito muito que é possível que todos se comprometam e ajudem, né? Eu acho que eu tenho muito a contribuir, e tenho contribuído ainda com a cidade. O sambódromo, João, é outra história. Sim. No sambódromo eu lutei É contra tanto que uma o carnaval cidade- hoje é tradicional. eu lutei contra uma cidade inteirinha para criar o sambódromo. Então,
A nossa luta, ela vem de muitos anos, e eu passei num concurso da Justiça Federal, fiquei um tempo morando fora, e nesse tempo eu nunca me desliguei de Três Ranchos. Mas o pessoal fala que a distância separa os olhares, mas não separa os corações, Não né? separa. E outra coisa, diz que a raiz mais profunda produz os galhos maiores. Sim, com os certeza. galhos vão longe, mas a raiz continua no mesmo lugar. E é a raiz que determina. Ô Clênis, você advogada graduada em Direitos Públicos, e hoje, você sabe que hoje se comemora a conquista da mulher no voto. E a gente vê você, nós acompanhamos a sua vida no dia a dia, nas matérias, acompanhamos você durante as eleições, a sua guerra, a sua luta em prol da comunidade, principalmente daqueles mais carentes. Como é que você vê hoje essa data assim, um símbolo que a mulher conquistou, e o que você passa para a mulher telespectadora que está te assistindo nesse momento no canal Pirepatinga? Nunca desista, vamos sempre à luta? Hoje a gente comemora, dia 24 de fevereiro, a conquista de 1932. São 93 anos da conquista do direito de votar, da mulher poder votar e participar da vida política, né? Então, 93 anos se passaram, e o que a gente vê é uma luta árdua da mulher nessa participação. Eu tenho muita propriedade para falar, porque como candidata a prefeita, eu sofri na pele o que é uma mulher na política. E eu posso dizer a todas que hoje têm vontade de participar, que têm vontade de expor seu nome, de lutar por um lugar melhor, que eu sei que tem muitas mulheres sonhadoras e que querem, de fato, encarar essa vida, né? O que eu quero dizer a vocês é o seguinte: a gente já evoluiu muito, tem muito a evoluir, mas nada do que acontece é suficiente para nos tirar desse sonho. Então, a gente tem que entender que nosso sonho, o propósito, ele é muito maior. E eu vivenciei tantas coisas na campanha política, em Três Ranchos, para prefeita, que eu posso dizer para vocês o seguinte: a gente consegue fazer justiça. Hoje, João, hoje, eu tenho uma notícia do meu advogado. Eu quero entrar nesse detalhe com você, porque você se expondo, a guerreira que você é, a mulher que você coloca, que eu sei que você deve ter encontrado 1001 obstáculos na sua caminhada, e ainda encontra, né? Porque, infelizmente, o lado machismo dos homens, nós homens, ainda existe. É um preconceito gradual que ainda vai demorar muito tempo para cair, mas a mulher, igual você, na sua determinação, na sua coragem e capacidade, vem mostrando isso ao longo dos tempos, que é possível a mulher chegar no poder. É possível a mulher encarar, é possível a mulher mudar, mesmo pela sensibilidade que a mulher carrega, muito mais do que nós homens, que vocês são capazes de transformações. É verdade, eu vejo assim, por eu não participar das rodinhas dos homens, porque tem as rodinhas políticas, sim, não resta dúvida. Por eu ser mulher e ter... É claro que eu participo, mas não de todas como todos os homens participam. Então, isso às vezes pode dificultar no sentido de relacionamento, no sentido de articulação. Só que a mulher tem outras capacidades, outras qualidades. Então... Deixa eu pedir à produção, que a câmera 1, por favor, a Clênis, por gentileza. Isso. Pode continuar, Clênis. Eu tenho assim, eu não sei se todos que acompanham agora essa entrevista podem se lembrar e já viram na internet um memezinho de duas pessoas vendo uma paisagem através de um muro. Uma pessoa mais alta e uma pessoa mais baixa. O que é mais alto, ele consegue ver acima da parede, do muro. Sim. O que é mais baixo, ele só vê a parede. Então, o que acontece? A vantagem dos homens é tão grande na política que eles estão vendo tudo em cima do muro. E as mulheres estão ainda nessa posição mais baixa que só vê o muro. Mas aconteceu recentemente, em 2021, e hoje é dia de celebrar essa conquista, a edição de uma lei que ela garante a proteção da mulher na política. Então, foi criado o crime de violência política de gênero.
E isso assim... É lei. É lei, é lei. Então, nessa imagem do maior e o menor, e os dois têm o direito de ver a paisagem, a lei que foi sancionada, ela é como se fosse o tamburetinho para as mulheres, entendeu? É como se a gente tivesse aquele tamburete e pudesse ver a visão que o homem vê, né? Mas por quê? Por que eu estou dizendo isso? É muito sério, é muito importante essa luta. Eu sou formada em Direito, eu sou pós-graduada em Direito Público, eu trabalho no Judiciário Federal, eu tenho uma bagagem muito grande na área jurídica e, infelizmente, eu não tinha conhecimento do tamanho da proteção que a mulher tem. Não tem vergonha nenhuma de falar isso. De fato, eu não tinha conhecimento. Mas foi necessário você entrar na luta para necessário. você ter esse alcance. Foi necessário. E outra coisa, hoje sendo esse dia tão especial de conquista para vocês mulheres, eu não sei se você vai querer aprofundar nesse assunto, que eu sei que está em segredo de justiça. Você foi uma mulher que teve um atentado contra a sua vida. Teve notícia recentemente. Você pode nos dizer alguma coisa sobre isso, Clênis? João, posso. É muito grave, assim, é muito... Eu não quero assustar nenhuma mulher, pelo contrário. O que eu quero é encorajar. Mas a gente chega ao ponto de sofrer atentado contra a vida por motivação política. Posso entrar nos detalhes, eu não posso entrar na questão de autoria, porque há uma investigação da polícia em andamento, né? E aqui eu quero registrar o trabalho da Polícia Civil de Três Ranchos, tem sido um trabalho muito profissional, e a gente precisa mesmo que as autoridades entendam a necessidade de proteção da mulher, né? A lei que eu te falei, de 2021, ela criou o crime de violência política de gênero. Então, eu costumo até brincar, depois que eu tomei conhecimento dessa lei, eu falo assim, olha, se a mulher for candidata e alguém olhar torto para ela como candidata, já está cometendo um crime. Está entendendo? Sim. E o que eu vivenciei nessa campanha política em Três Ranchos são tantos crimes praticados ali contra mim, contra a minha pessoa na condição de mulher, que daria para eu fazer uma campanha só com base nas indenizações. Certo. De peito aberto, né? Eu fui candidata sem tomar conhecimento de nada dessas garantias, dessa proteção que a mulher tem. Hoje eu sinto que eu tenho uma armadura, uma proteção para enfrentamento. Existem caminhos. Existe um caminho que ele é legal, ele é garantido por lei. Então, muitas mulheres não sabem disso. Qualquer mulher que for humilhada, xingada, que tiver o seu nome exposto, a sua vida pessoal exposta, que for questionada como, por exemplo, vou te dar um exemplo. Às vezes, atitudes minhas lá em Três Ranchos eram tidas como... ela é desequilibrada. Ela está fazendo barraco. Eu estava lutando por justiça. Está entendendo? Sim. Então, se for o homem, ele está moralizando. Se for a mulher, ela está fazendo barraco. Olha a diferença que existe no preconceito, né? Quanto a esse preconceito. Agora, sobre esse atentado à minha vida, isso aí, de fato, eu fiquei muito assustada. Isso aconteceu no domingo, no dia 9 de fevereiro, há 2 semanas atrás. Está recente. Está recente. Eu estacionei a minha caminhonete na porta da casa da minha mãe para buscar o meu filho. Meu filho estava com a minha mãe. E aí, assim que eu desci da caminhonete, eu ouvi vozes altas, gritos, né? Quando eu percebi, estava vindo da janela da casa da frente. E uma pessoa, um senhor me xingando, me ameaçando. Que absurdo, E quando eu me lembrei de tirar o celular para filmar, ele parou, mas mesmo assim eu ainda peguei algumas coisas que essa gravação está com a polícia, né? Eu entrei para casa, meu filho falou que queria ficar com a minha mãe ia fazer uma cirurgia no outro dia, ele queria fazer companhia. A gente conversou, nos despedimos. Quando eu saí, João, foi o tempo de eu abrir a porta da caminhonete, arremessaram um tijolo contra mim, Que é isso? um tijolo de 6 furos, aquele tijolo maior, né? E a força foi tão brutal que chegou além de afundar, cortou a lataria da minha caminhonete.
absurdo, E hein? foi realizada a perícia, né, agora, recentemente, e por segundos, esse tijolo não atingiu a minha cabeça. Sim, Então, se tivesse atingido a minha cabeça, eu não estaria hoje que aqui perigo. dando essa entrevista. Por que que houve isso? Por que que é motivação política? É porque, durante toda a campanha política, usaram desse artifício de inventar que eu tinha denunciado coisas para colocar as pessoas contra Sim. mim, né? E, assim, eu não tinha nem tempo de fazer a campanha, quanto mais de denunciar, né? Mas eles usavam isso para colocar as pessoas contra mim. E o que aconteceu é que acabou a campanha, o grupo ganhou, mas a sensação que eu tenho é que eles não ganharam a eleição, que eles continuam me perseguindo. Sim. Então, inventaram recentemente que Ah, eu eles tinha... veem que a semente germinou, né? Inventaram recentemente que eu tinha feito uma denúncia contra o filho desse senhor, porque o filho dele, segundo o que eu fiquei sabendo, usou o veículo da prefeitura para ir a Belo Horizonte fazer coisas particulares, né? Errado. Se eu tivesse feito essa denúncia, eu estaria no meu direito, não é? Sim, Se com tiver certeza. acontecido isso, certamente foi Qualquer errado. cidadão tem esse direito, né? De Eu denunciar. nem sabia dessa viagem. Eu não imaginava essa denúncia. E aí, o que aconteceu? Criou uma animosidade tão grande ali, naquela família, esse senhor estava visivelmente embriagado, e ele quis se vingar de mim. Mas agora, eu estou pedindo para a polícia investigar quem criou essa narrativa, quem fez essa denúncia contra mim, Sim. né? Quem fez praticou esse crime contra mim, dizendo que eu fiz uma denúncia que criou um mal-estar tão grande que eu quase perdi minha vida. Quando era na campanha, a gente não tem tanto tempo, a gente quer visitar, a gente quer pedir voto. Então, eles faziam essas coisas e eu deixava para lá. Mas agora, a minha vida esteve em jogo. Então, descobrir de onde saiu isso, essa difamação a meu respeito, é o ponto-chave para saber de onde está saindo a agressão que eu estou sentindo Sim. como mulher. Porque violência política de gênero é um crime. E é um crime gravíssimo, um crime federal. Então, essas pessoas precisam ser responsabilizadas. Verdade. Ô, Clênis, eu imagino você, uma deputada federal, da seguinte forma: nós sabemos hoje que o índice de violência hoje é muito grande, não só aqui em Catalão, na região a nível de Brasil, em cima da questão Maria da Penha. E toda vez quando eu faço noticiário policial pelo rádio, eu vejo o quanto essa lei está frágil já pelas consequências, que não está conseguindo barrar igual a pessoa, o homem. Ele vai lá, enche de chamané, de cachaça, pá, se torna outro e tal, e vai para cima da mulher. Não importa se é esposa, se é irmã, se é tia, se é vizinha, é a Maria da Penha. Se você chegasse lá, você entraria nessa briga de mudança, porque a lei está se tornando frágil no dia de hoje? Não só nessa, mas a gente vê... A gente precisa do tamborete para ver a paisagem, né? Não tem jeito. A natureza, o que a natureza fez? Fez o homem forte e a mulher mais frágil. Isso fisicamente. Quando a gente vai para um campo, por exemplo, da política, que é o que a gente está discutindo aqui basicamente, a nossa campanha política ela foi muito mais propositiva. Ela foi uma campanha bonita, verdadeira, com adesões assim... Apesar de toda a situação de repressão que existe ali dentro, a gente conseguiu ainda. Só que a gente precisa proteger essa mulher na política, não só na época da eleição, a gente precisa continuar protegendo a mulher na política, né? A lei criou o crime para a mulher candidata e a mulher na condição de exercer mandato. Então, a gente precisa encampar essa luta para a mulher que é pública, que tem uma luta já na política e tudo, que isso seja estendido a essa luta dela. Agora, a mulher que é dona de casa, a mulher que é reprimida dentro de casa, ela precisa ainda de mais proteção. Tem mais conhecimento também, né? Porque a mulher que vai para a política, naturalmente, ela tem uma personalidade mais forte. Sim, né? verdade. Eu confesso que eu tenho essa personalidade mais forte. Agora, a mulher que ela não está...
nessa luta política e que ela tem os afazeres de casa, cuidando dos filhos, e que ela precisou estar nessa vida, ela precisa ainda de mais proteção. Então, eu vejo, olha, uma questão que eu quero expor aqui. A delegacia da mulher, ela não é regional. Ela é só para Catalão. Eu estive conversando com a delegada. A delegada me afirmou por quê? Por que eu estive conversando com a delegada? Porque eu me senti muito fragilizada como mulher nesse atentado. Sim. Né? Eu vi que era exatamente por eu ser mulher. E, às vezes, para um crime ser investigado, apurado, com uma visão voltada para a mulher, precisa ter um treinamento, né? Porque às vezes aquele delegado, aquele agente, aquele escrivão que está conduzindo, ele não tem o treinamento. E as autoridades que são de delegacia de mulher têm um treinamento mais especializado. Eu tive conversando. Fica no fato mais focado, né? Mais focado, exatamente. E precisa do treinamento mesmo, porque a visão é outra. Sim, né? A sim. própria lei garante que a visão seja outra, da autoridade. E eu tive conversando com a delegada da mulher de Catalão. Ela comentou comigo que a competência da delegacia da mulher é restrita a Catalão, que ela não poderia estar atuando nesse caso meu. Não tem como mudar isso? Então, é uma outra questão, né, que eu questionei como que se daria isso e tal. Ela me disse que é uma portaria do diretor-geral da polícia. E se é uma portaria, é possível alterar, Porque né? polícia civil, polícia militar, ela tem que atuar em todo o estado. Tem Você não concorda? tem que atuar em todo o Bandido estado. não age em todos os lugares? Claro, claro. Mas existe uma repartição de competências, né? Certo, Que a gente certo. tem que entender. Que determina, né? Que determina e que eles são obrigados a seguir, né? Positivo. Agora, a gente pode alterar isso que você perguntou. Como mudar, como melhorar? A gente pode trabalhar que essa delegacia da mulher passe a ser regional. Então, deixa eu entrar numa pergunta que eu sei que as mulheres telespectadoras e que são fãs da Clênis, não só lá em Três Anjos, mas em toda a região, Clênis, por acaso, o partido já te sondou por você ter tido uma campanha tão brilhante em Três Anjos, conseguido, conquistado mais de 33% da votação válida. Vem aí agora a campanha deputado estadual, federal, senador, governador e tal. O partido já te sondou? A Clênis tem esse desejo? Como é que está a situação? Porque os bastidores já estão rodando. Já estão rodando? Já. O que a Clênis tem é um sonho de transformar a realidade. A política é um instrumento. Eu não estou na política porque eu quero um cargo. Eu tenho meu cargo. Eu quero na política, eu estou na Não, política. porque questão de cargo, se eu for falar aqui seu currículo, Pois eu acho é. que eu fico o dia todo aqui, que é maravilhoso. A É questão- para dar inveja a qualquer homem. Na verdade, eles falam que eu sou doida de ter deixado, né, o que eu conquistei na Sim. Justiça Federal. Eu estava no ápice da minha carreira e hoje está nessa luta, né, que é uma luta difícil, Sim, né? sim. Mas eu não me vejo como uma pessoa que nega luta. Para mim, guerra é paz. Engraçado, né? Sabe por quê? Porque eu tenho que lutar pelo que eu acredito, senão eu não estou em paz. Então, quando eu estou na luta, eu estou em paz, porque eu estou sabendo que eu estou fazendo aquilo que precisa ser feito. Agora, oficialmente, o partido não me sondou, existem conversas, né? Mas oficialmente a coisa é bem diferente, né? Sim. Eu não fujo a nenhum desafio. Eu já falei para o meu grupo político que ser candidata, Sim, você é uma representante hoje nata do MDB, certo? certo, em 3 anos. Mas e se outro partido te convocar, te fazer esse convite? Olha, eu pretendo estar com o presidente do MDB, que é o vice-governador do estado, Daniel Vilela, né? Já tô, eu só fui Sinal pré-candidato ao governo do estado. Eu só fui impedida ainda de estar com essa agenda, viabilizando essa agenda, por esse atentado que eu Sim. sofri, né? E isso gera uma série de consequências, as investigações e tudo. Mas eu quero estar com o meu partido. O MDB é um partido que ele tem história na minha família. Certo. Então, meu tio Lucas Pinheiro, ele foi do MDB a vida toda. Ele lutou muito pelo MDB junto com Iris Rezende, junto com o próprio Maguito Vilela, com Arédio Teixeira, né? E o meu pai ajudava muito o meu tio na política. Meu pai era como se fosse um organizador e tal, o intelectual e tudo. Certo. Então, o MDB faz parte da minha infância, da minha família.
E para mim é uma honra, é um prazer muito grande estar no MDB, ter sido candidata a prefeita no MDB. E eu não imagino que o MDB não tenha um espaço para a mulher, porque o MDB, inclusive a direção nacional, colocou em evidência uma questão. A questão não é o MDB abrir espaço, a lei exige, né? A lei exige espaço, apesar que ainda é pequeno, mas a lei exige espaço para a mulher. A gente tem que parar com essa história de achar que quem é candidato é só quem tem milhões para jogar em campanha, né? A gente tem que ter pautas, a gente tem que ter bandeiras, lutas verdadeiras, genuínas, lutar por aquilo que a gente acredita de verdade. Pela sua resposta, eu posso avisar as telespectadoras e as fãs da Cleides que ela tem vontade e desejo, sim, de estar na disputa. Não sabe ainda se é estadual ou federal, mas que vai estar na luta. Sim, pode avisar, porque eu até comentei. Não é a questão de candidatar que me faz repensar, não é isso. A questão é conversar com o nosso grupo político, Sim. ver a viabilidade, né? A base é a base. A base é a base. E outra coisa, eu não tenho receio nenhum de ser candidata e não ganhar a eleição, não. Isso aí, para mim, o que importa é o eleitor, as pessoas entenderem a luta que eu estou travando, né? Ganhar a eleição é uma questão do eleitor entender aquilo que eu estou passando. Agora, a disposição para lutar, as pautas em defesa da comunidade, principalmente agora, que eu quero realmente trabalhar muito, é a defesa da mulher na política. Você, mulher, que tem vontade, que tem aquele desejo, mesmo que seja mínimo no seu coração, de encarar esse desafio, eu estou à disposição. Eu quero te ajudar. Eu quero te passar o conhecimento que eu tenho. Eu quero te passar a proteção que existe a nível de república, no sentido de trabalhar essa política de proteção à mulher. A gente precisa difundir mais esses direitos, porque hoje a gente comemora 93 anos E outra coisa que a mulher teve o direito de votar. Claro, né? e nós temos que deixar isso bem aberto. A votação feminina, o índice dela é de 51, 52% a mais do que os homens. 53%. São 50, já está no 53? 53%, Olha só. Então a mulher tem que se conscientizar também, né, Gleice? Eu falo o seguinte, muitas vezes a mulher ela é usada. Na minha campanha para prefeita, eu identifiquei muito isso. Homens usando mulheres como escudo, botando mulheres para me atacarem. Olha entendeu? Só, que coisa. É duas vezes baixaria, né? A primeira de atacar uma mulher e a segunda de usar uma mulher para atacar uma mulher. Sim. E essas mulheres, muitas vezes, elas são reféns de um sistema, sabe, João? É um sistema perverso que faz a mulher ficar refém economicamente do sistema. Então, eu não culpo as mulheres que me atacaram, não. Eu culpo os homens que estão por trás disso. E que esse machismo que você colocou no início, ele existe. Ele existe dentro da nossa casa, ele existe no nosso bairro, ele existe na prefeitura, Verdade, né? verdade. Ele está em todos os lugares e é cultural. Enquanto a gente não levantar essa bandeira e ter voz, né, a gente não vai ter vez. Então, a gente percebe o seguinte, uma mulher muito sábia que foi prefeita de Três Ranchos, Janete Coelho Pereira, ela foi a minha chefe durante 4 anos. Uma chefe que eu me orgulho de ter tido. A Janete me falou um dia que eu tinha manifestado interesse em ser candidata a prefeita. Ela falou assim, olha, vai ser difícil porque você é mulher. Isso há 12 anos atrás. Eu falei, mas espera aí, você foi prefeita como mulher, né? Por que vai ser difícil? Você tinha que me encorajar. Aí ela falou para mim, eu fui porque eles queriam. Não foi porque eu queria. Eles acharam que o meu nome era o melhor. Então, eles queriam. E aí Ela já estava travada, né? Aí você pode ver o seguinte, muitas mulheres na política, elas são políticas porque homens colocaram elas lá. Sim. Mas a partir do momento que ela não tem mais aquele padrinho político, ela não sobrevive. Então, a nossa luta em Três Ranchos, a minha luta em especial, é sem apoio, sem apadrinhamento, é com a coragem. E para mostrar para as mulheres que é possível um atentado desse, ao invés de me desanimar, ele me enche de coragem. Eu tive a minha vida, por questão de segundos, preservada. Mas
eu sinto que todo o tempo eu estou protegida. Eu estou muito protegida. A minha proteção, a minha tranquilidade, essa fé que eu tenho. Você iniciou perguntando se eu acreditava em milagres, lembra? Quem tem fé acredita em milagre. Então, eu tive uma prova de um milagre. Eu estou aqui hoje dando essa entrevista por milagre. Porque o impacto causado na lataria da caminhonete que eu estava, se fosse na minha cabeça, certamente eu não estaria aqui. Então, a gente tem que ter esse enfrentamento e mostrar que a gente não precisa do padrinho homem para estar na política, né? Que a gente pode traçar o nosso caminho. E essa coragem, esse enfrentamento, eu estou fazendo isso para abrir caminho para muitas outras que vêm por aí. Porque eu tenho como agora passar para muitas mulheres como elas podem ser protegidas na política. E isso é importante. Olha aí que maravilha. Nós estamos aqui batendo esse papo maravilhoso aí, tendo uma lição, né? Nós homens tendo a lição de uma mulher capaz, capacitada, inteligente, corajosa e que realmente ergue a bandeira aí das mulheres e, claro, de toda a população. A nossa amiga Clênis Pinheira, ela foi candidata a prefeita na cidade de Três Anjos, nossa cidade vizinha, cidade turística. Como é que está o carnaval? Vai ter carnaval esse ano lá, diz que vai ser de graça para o povo. Eu sei que é o pessoal que está, a prefeitura que está por trás disso tudo, mas como é que você vê isso, sendo que você foi uma no passado que criou a prainha, fez o turismo de Três Anjos crescer? Como que a Clênis está enxergando isso aí? Olha, eu enxergo, primeiro, eu vejo o carnaval como um evento que pode levar renda para a cidade, pode levar um desenvolvimento econômico para a cidade. Como eu lutei muito para isso acontecer no passado e vejo que é uma fonte de renda para a população muito grande. Só que eu tenho, assim, como política e como uma pessoa formada em direito, que tem uma bagagem jurídica assim, de 25 anos, a gente acaba vendo tudo com um olhar diferente, né? A gente tem aquele filtro. Não é um olhar de um fulião. O fulião, de verdade, assim, ele precisa se preocupar em se divertir. E é essa a missão dele, vamos falar assim. Agora, eu que sou envolvida com as causas da cidade, eu tenho umas críticas a fazer que eu nem fiz antes, João, para não dar a impressão de que eu estava atrapalhando o evento, sim, né? Porque, o projeto em si que já está em andamento. Porque lá tem muito assim, como eu tenho as minhas críticas muito abertas, eles têm mania de falar assim, não aconteceu porque ela falou, porque ela denunciou, como se eu tivesse esse poder, né? A minha fala, ela não está tão poderosa assim não, mas eles usam isso para colocar as pessoas contra mim, o tempo todo dessa forma. Eu estou deixando tudo acontecer, mas eu estou observando. Eu costumo dizer que o dinheiro público ele é sagrado. Um prego comprado com dinheiro público, ele tem que ter a destinação correta. E é isso que as nossas cabeças não batem lá em Três Ranchos, porque eu fico vendo uma farra muito grande com o dinheiro público, muito grande mesmo. A gente conseguia, há 25 anos atrás, fazer um carnaval atraente, divertido, com segurança, no sambódromo, que foi de minha autoria, que isso aí eu lutei contra uma cidade inteira, até contra o prefeito da época, que não queria, e tive a coragem de enfrentar e fazer do sambódromo a forma profissional de desenvolver o carnaval, porque antes não tinha como profissionalizar, não tinha espaço mais, não tinha como crescer mais. Então, eu falo com essa propriedade toda de quem já fez carnaval, motocross, conte de carro de som, tudo que acontece, vôlei de areia, tudo que acontece em Três Ranchos, eu já fiz, já desenvolvi, já participei. O que eu quero dizer? Eu quero dizer que a observância, ali está havendo uma situação de não obedecer o princípio constitucional da impessoalidade. O que é esse princípio? É o seguinte, o poder público ele não pode promover pessoas. Ele tem que promover serviço público, bens públicos, mas não pessoas. Então, a gente vê o seguinte, estão usando uma estrutura pública para promover um organizador de eventos que a comunidade não está entendendo o papel dele, né?
Às vezes, esse organizador de eventos, ele parece que ele é o prefeito, parece que ele é o secretário de turismo, afinal de contas, quero até fazer uma ressalva, que é uma outra crítica. Sim. Três Ranchos não tem secretário de turismo. Três Ranchos tem um secretário da Fazenda que acumula indevidamente as atribuições do A cargo pasta. de secretário de turismo. Sim. Não existe uma secretaria de Fazenda e Turismo lá, mas existe um secretário de Fazenda e Turismo, ou seja, uma pessoa, um CPF, ocupando 2 cargos. Isso é de uma irregularidade e eles tornam isso muito normal, né? Isso faz assim com que as pessoas achem que, nossa, a pessoa trabalha por 2 secretarias, está economizando, e não é verdade, é irregularidade. Então, tem despesa e muita. Tem muita despesa. Porque será de graça pela divulgação que está tendo aí para os foliões. Não terá passaporte, não terá ingresso. Então, com essa propriedade toda de conhecer a fundo esse sistema, eu sei que é possível fazer um carnaval em Três Ranchos totalmente atrativo, e que a gente já fez no passado, que vai levar muita renda para a cidade, sem essa gastança toda, Sim. né? Sem esse... Eu falo que é jogar dinheiro fora. Por quê? Porque essas atrações todas, elas são, na verdade, muito caras para um município de 3 mil habitantes. E a gente consegue fazer um carnaval muito bom com muito menos despesas, né? E eu fico vendo isso com o coração na mão, porque muita gente me procura. Eu estou com uma procura tão grande por cesta básica, por medicação, e eu não consigo fazer o papel da prefeitura. Eu vejo que há uma inversão de valores muito grande. A gente tem, esses dias, viralizou nas redes sociais um prefeito que deixou de fazer o carnaval para atender Sim, a todos. o prefeito de Ourinhos. A todos. Inclusive, ele é um gari que ganhou as Era eleições gari, lá. Era gari. Hoje é o prefeito. Nós fizemos uma matéria aqui com ele. Vocês fizeram? Olha que incrível a coragem desse prefeito, né? Sim. Aí eu fico vendo o seguinte, carnaval do ano passado. Ele cancelou o carnaval para investir em aparelhos de raio-x e remédios que está faltando na cidade. Três Ranchos não está nesse nível. Três Ranchos não precisa cancelar o carnaval. Não é isso que eu estou querendo dizer aqui. O que eu estou querendo dizer aqui é o seguinte, a gente tem que ter um equilíbrio, né? Tem que realizar o carnaval, mas tem que atender as pessoas carentes. A gente vê que não há uma importância para as pessoas carentes. E aí elas ficam assim, procura igreja, me procura outros políticos. Sim, sim. E aí eu vejo o seguinte, há uma preocupação com o quê? Um palco político. E é sério isso que eu estou falando. Princípio da impessoalidade. Dinheiro público não pode promover ninguém. O que a gente está vendo ali é uma promoção pessoal. Imaginem, eu já busquei no portal da transparência onde é que está o contrato com esse organizador do carnaval. Não encontrei. Aí as bandas são contratadas diretamente, os artistas, diretamente pela prefeitura. Ok, a prefeitura pode contratar? Pode. Mas quem está realizando é a prefeitura? É essa empresa que está à frente? Tem transparência dos valores? Essa empresa que está à frente é o dono da empresa? Aí, João, eu fui surpreendida com um totem. Sabe aquela imagem grande assim? De uma pessoa com o destaque do carnaval. Carnaval 2025, Três Ranchos. No comércio da cidade. A pessoa aparecendo ali à custa do dinheiro público. Meu Deus do céu, cadê os vereadores da nossa cidade? Vereadores, onde é que vocês estão? Vocês estão em outro mundo. Como que... Eu fico às vezes pensando o seguinte, a minha luta é tão grande, porque eu enxergo essas irregularidades que muitas vezes é difícil para mim fazer as autoridades enxergarem. É muito difícil. Olha, eu tenho hoje, até voltando um pouquinho a essa questão da minha campanha política, eu tenho um exemplo. Hoje eu recebi do meu advogado a notícia de um julgamento no TRE sobre uma conduta minha na campanha, que foi uma conduta que saiu na mídia aqui de Catalão, nos blogs que recebem da Prefeitura de Três Ranchos, né? Eles gostam de falar mal de mim para promover o prefeito, porque falando mal de mim parece que está promovendo o prefeito. Chama-se imprensa marrom, então. Saiu essa informação de que eu estava descumprindo a ordem da Justiça Eleitoral. Eu sou uma pessoa que eu tenho muita noção da parte jurídica e tudo. E, à época, eu fiquei muito indignada, porque a gente colocou os banners no canteiro da avenida
E a Justiça Eleitoral proibiu. Eu respeitei a decisão da Justiça Eleitoral, eu tirei imediatamente, apesar de que quando a gente foi trabalhar para o candidato a deputado, para o deputado podia, para nós não podia, mas eu respeitei, recorri, ganhamos o recurso, só que aí eu mudei o fato, eu coloquei na calçada. E a lei me garante fazer propaganda em via pública, e eu estava assegurada pela lei, e a Justiça Eleitoral entendeu que eu estava descumprindo aquela decisão dos canteiros, né? Hoje eu tenho em mãos a decisão a nível de segunda instância do tribunal, decidiu que não tinha nada a ver, que era outro fato totalmente independente. Então essa visão que eu tenho muitas vezes... Seria uma perseguição? Muitas vezes essa visão que eu tenho, ela é tão apurada que é difícil até para as autoridades entenderem, mas a justiça, ela prevalece, não é? Com certeza. Olha o que acontece. Se eu te der um tapa hoje no seu rosto, chegar em você e te der um tapa, você não fez nada contra mim, isso não é injusto? Demais. O tapa foi questão de segundos, não é verdade? Só que para a gente fazer a justiça, o João teria que entrar com uma ação de reparação de danos morais, uma ação criminal, isso tramitar, isso ter provas, ter oitiva de testemunha, ter depoimento e tal, o tribunal confirmar e tudo. Ou seja, para você praticar a injustiça é questão de segundos. Para você fazer a justiça prevalecer, ela demora. A burocracia entra. Né? Mas quando a justiça vem, ela vem numa força. E o que eu estou vendo nesse carnaval, voltando ao assunto, estou esperando tudo passar. Eu estou aqui falando de público, que o meu pensamento é: dinheiro público não promove pessoa, não é para promoção pessoal. Princípio da impessoalidade. Aí eu estou tirando fotos, eu estou registrando, né? Eu não quero atrapalhar o carnaval, esse oba-oba, para fazer palco político. Vocês prestem atenção, essa pessoa que está aparecendo no Carnaval de Três Ranchos, ela já está na mídia como um pretenso candidato nessa próxima eleição. O que a Prefeitura de Três Ranchos está fazendo? Promovendo um pré-candidato. Gente, que gravidade, que mundo esse povo está? Que é isso? Clênis, é o Brasil. Nós estamos no Brasil, que é ano eleitoral. A partir de agosto a coisa vai começar a acelerar mais. Isso aí é o Brasil, né, que nós estamos indo. E eu estou falando aqui hoje, nesta manhã, com esta mulher guerreira, competente, capaz. Ela disputou as eleições para a Prefeitura de Três Ranchos e continua militando ainda na política, de mãos dadas com o povo, não só de Três Ranchos, mas toda a região, e presidente do Instituto Nova Três Ranchos, que está aí na caminhada junto com a Clênis. Clênis, a gente quer agradecer muito a sua presença, por você ter tirado o tempo de vir aqui junto com a gente no canal Pirapitinga, e nós vamos estar aqui sempre à sua disposição, tá? Eu que agradeço de coração, agradeço a todos que tiveram a paciência de nos ouvir, né? É uma aula, né? Você é uma pessoa, como mulher, como uma pessoa catedrática nos assuntos que a gente puxa com você, você sempre traz, acima de tudo, conselhos para poder a mulher que está aí, telespectadora, nos assistindo. Eu sou uma aprendiz, João. A gente vai aprendendo com a vida, a gente vai lutando e conseguindo aprender, né? E a gente quer realmente inspirar mais mulheres na política, especialmente as mulheres de Três Ranchos, aquelas que não têm voz, não têm vez. Na última campanha nossa, a gente deu voz e vez para uma mulher que foi candidata a vereadora, que é beneficiária do Bolsa Família. Eu tive muita honra de dar vez e voz para essa mulher, sabe? A gente teve outra mulher que é da causa social, trabalhava muito em catalão, ela se encantou com a nossa forma de fazer política, foi lá nos ajudar. E a gente teve uma outra mulher que ela ajuda o marido a fabricar tijolo. Imagina, bota a mão na massa mesmo, e fabrica tijolo e tudo. Então, a gente quis valorizar as guerreiras, as mulheres. Não pense que por você não ter, às vezes, um cargo mais elevado e uma voz mais ativa na comunidade, você não pode ser política. Você pode, você deve, e a gente quer dar espaço para essas mulheres. A gente quer formar mulheres e da região toda. Eu quero agora expandir e ajudar. Nisso, Clênis, você pode nos dizer, por exemplo, se alguma mulher está nos ouvindo aí, eu queria trocar uma ideia com a Clênis e tal. Tem algum contato que a pessoa pode falar com você? Pode me chamar nas redes sociais, certo. tá? @Clênis Pinheira. Pinheira com A no final mesmo. Clênis com Y.
Me chama no Instagram, me chama no Facebook. A região toda tem mulheres fantásticas, mulheres poderosas, que ainda não sabem o poder que têm. Nós precisamos despertar essas mulheres. E eu estou aqui para ajudar, porque o que eu passei me dá uma bagagem que eu posso estar passando para todas e fortalecendo, e a gente fazendo esse contato mais próximo, né? Só finalizando. Sim. O MDB deu visão nacional para uma vereadora de Colinas, no Tocantins. Não sei se vocês chegaram a ver isso. Ela usou a palavra na tribuna, e o prefeito que estava no local falou assim, no microfone: aqui a nossa resposta é na bala. Meu Deus, para ela, mulher, né? Querendo intimidar a mulher. Isso aí só fortaleceu. Hoje, essa vereadora é referência nacional. E ela tem a proteção do MDB nacional, com o presidente Baleia Rossi, tudo. Nós temos aqui em Goiás a Silvier, que luta muito pelas mulheres, sim, né? A Marusa, que é uma deputada federal também, fantástica. Eu tenho acompanhado, mesmo à distância. Nós temos no Ministério Público Federal um grupo de trabalho de proteção à mulher, que recebe as denúncias, né, que eu estou bem em contato com eles, porque, embora os políticos da minha cidade pensassem que eu não tivesse proteção e não tivesse capacidade de me defender, eu estou me defendendo e o resultado das minhas defesas os resultados estão aparecendo. Outra notícia também, de Vitória. Tentaram colocar em mim uma condição de criminosa, que eu estaria fazendo boca de urna e criando confusão no local de votação. Eu enfrentei 4 horas no banco dos réus. Você viu meu currículo? Eu sou uma pessoa referência no judiciário, eu sou uma pessoa que dava palestra, ensinava como gerar resultado no judiciário federal, em vários estados. Eu tenho trabalho desenvolvido com a UNB no judiciário, que virou referência internacional, e eu tenho uma conduta que até o momento eu percebo o seguinte, que eu gosto de fazer as coisas certas, eu jamais iria cometer crime no dia da eleição. E aí armaram uma emboscada para mim, uma coisa horrorosa, e eu poderia fazer um acordo no início para o processo não continuar, mas eu fiz questão de fazer a minha defesa, porque eu sabia que eu era inocente e eu queria as provas. E o resultado? E o resultado é que os crimes caíram. Sim. Eu não pratiquei nenhum crime eleitoral. Aí, tá vendo? E aí, com isso, eu quero te dizer o seguinte, eu comecei a fazer como que eu vou te dizer? Eu comecei a desenvolver uma situação que botou os holofotes na campanha, no dia da eleição em Três Ranchos. Como que isso é organizado? E aí, as próximas eleições agora, como é que vai ser? Porque agora eu conheço profundamente, sim. Né? E o que a gente vê lá em Três Ranchos é o seguinte, parece que não é a Justiça Eleitoral que organiza a eleição, parece que é a Prefeitura. Todos os secretários da Prefeitura à frente ali, para o eleitor ver que a Prefeitura está organizando. E não é verdade, não é a Prefeitura que organiza a eleição. Claro que não. A gente tem que ter a neutralidade, a Justiça Eleitoral, que tem que tomar frente, resolver esses problemas. E eu encarnei uma figura de candidata fiscal do pleito, porque a lei garante que o candidato pode ser fiscal. Sim, com certeza. Inclusive, como candidato, eu posso entrar dentro da sessão, questionar a identidade do eleitor, e nenhum candidato nunca fez isso. Por eu ter feito, eles estranharam e causou um alvoroço. Sabe quando uma cobra vai para o quintal e as galinhas ficam todas em volta, assim? Ó? Sim, sim. Eu era a cobra. Tá Mas certo. isso aí é uma depuração. Então, esse enfrentamento nosso, mulher, isso aí teve que acontecer para facilitar para muitas outras. Abriu as portas, né, Clênis? Abriu as portas. Olha, gente, Clênis Pinheira, eu te agradeço de coração mais uma vez pela sua presença. E o canal Pirapitinga está aqui sempre à sua disposição, tá? Eu que agradeço. Muito obrigada a todos vocês. Olha, gente, foi uma aula, né? Uma aula maravilhosa aí com essa pessoa, com essa guerreira que milita mesmo. Ela não tem vergonha de falar que é militante da política, porque ela corre ao direito, atrás dos direitos e deveres do cidadão e da cidadã, a Clênis Pinheiro, que lá de Três Ranchos, que nos deu essa honra e esse prazer de estar aqui junto com a gente.